Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e presenciamos uma goleada histórica do Retrô pra cima do Sport, né, cara? No momento que eu tô gravando esse vídeo, só pra você ter uma noção, faltam 6 minutos pro jogo acabar, o jogo tá 4-2 e dificilmente esse placar vai mudar. E eu vou explicar pra vocês dentro desse vídeo o que levou o Sport a terminar o primeiro tempo perdendo por 4-1. E eu falo pra vocês, o Sport ele não conseguiu hoje um placar melhor, porque ele perdeu, não tirando aqui de jeito nenhum, porque eu vou falar sobre isso no vídeo, o mérito do Retrô, mas ele também perdeu pelo 3-5-2. O 3-5-2 acabou sendo um esquema que prejudicou o Sport nessa partida. Repito, não tirando o mérito nenhum do Retrô, para mim que fez um primeiro tempo primoroso. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa teu like, dá essa moral pra gente, que é o primeiro pós-jogo, o segundo pós-jogo que a gente tá fazendo do Sport na temporada, onde a gente vai fazer todos os jogos. Então dá essa moral que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá. O Sport entrou pro jogo com 3-5-2. Eu, de coração, não acho ruim um esquema 3-5-2. Eu já falei isso aqui no canal. Agora, depende muito do que o seu adversário ele apresenta na temporada. E o Sport sabia que o Retrô ele não jogaria defensivamente contra o Sport, sabe? E o 3-5-2, por mais que pareça um sistema defensivo, não é, porque você libera os alas para jogar. Só que qual foi o erro primordial, o erro primordial do Mariano Souza nesse jogo? Ele entrou no 3-5-2, mas ele não entrou com um meia de criação. Ele entra com dois volantes, e os dois volantes, tanto o Fabinho quanto o Felipe, bateram cabeça no início do jogo. Por quê? Porque não são jogadores de criação. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu no primeiro jogo do Sport, quando ele jogou contra o Petrolina, né? O que é que aconteceu? O time do Sport, ele não tinha uma criação. E o jogador que estava dentro de campo, o Alan Ruiz, não tinha liberdade para jogar. Nesse jogo, não tinha nenhum jogador, nenhum Alan Ruiz da vida para criar. O Sport entrou com 3 atacantes e 2 volantes. Então você teve um vácuo no meio ali de criação. Isso fez com que o Retrô conseguisse jogar muito bem, porque a preocupação dos volantes para poder tentar criar fez com que eles perdessem o tempo para marcar. E isso fez com que o meio-campo com o Hadsley, acho que é o Hadsley, o nome do jogador, que é muito bom jogador do Retrô, já está há um certo tempo, inclusive, tivesse a liberdade para jogar, dando também liberdade para o Fernandinho, que ora caía pela esquerda, ora caía pela direita. É um cara que parece que tem 25 anos. Jogou muita bola e não deu outra. Num cruzamento do lado esquerdo, que eu vou falar do Rosales, o Luizinho Bigode foi lá e abriu o placar de cabeça fazendo 1-0. Logo em seguida, também num cruzamento do Filipinho, que para mim foi o melhor jogador do Sport na partida, ele encontra o Kaique, né, o Arthur Kaique sozinho, que de cabeça empata o jogo. Naquele momento, eu achava que o Mariano Souza ia entender isso e ia deslocar um jogador de ataque para o meio, para que o Fabinho e o Felipe tivessem ali a preocupação de jogar na marcação, porque o Retrô estava livre. Mas não foi o que aconteceu, porque logo em seguida, outro gol de cabeça muito parecido, dessa vez para mim, foi uma falha do Thiago Couto, que eu não vou crucificar, de fato, porque é o primeiro jogo do cara, mas foi uma falha, assim, do Thiago Couto, aí dando 2-1 pro Retrô. Logo depois, um golaço, a bola sobra, o Hadley, uma jogadaça do Fernandinho, o Rafael Thierry tira, a bola sobra e o Hadley de fora bate fazendo 3-1 e logo em seguida o Fernandinho faz um salseiro, dribla todo mundo e faz o quarto gol, 4-1. Tudo que a gente falava. O 3-5-2 ele é um esquema muito interessante, mas como eu já falei no início do vídeo, depende do seu adversário. Eu acho que o Mariano Souza tem que testar, tá? Eu não vou criticar aqui, ele tem que testar, mas ele tem que testar com responsabilidade. Não dá para levar 4-1 no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo mudou de cenário, por quê? Porque ele volta pro 4-3-3. Ele começa a jogar no 4-3-3, faz as substituições e o time melhora. E logo no meio pro fim do jogo, porque o Retrô conseguiu jogar defensivamente muito bem, e aí é o que eu falo, o Retrô sai de um 4-3-3 para um 4-4-2 defensivo, ele se adaptou ao estilo de jogo do Sport, conseguiu retrancar, fechar a casinha, deixar o time mais organizado. Mas aí o que é que acontece? Com 35 minutos de jogo, o jogador do Retrô, ele dá uma entrada com a perna na barriga do Alan Ruiz, é expulso de forma
correta pra mim. E logo em seguida o Filipinho de fora da área chuta, a bola desvia, entra, 4-2, faltava 15 minutos pro jogo acabar. O Sport era só pressão. Quando a gente imaginava que o Sport poderia pelo menos fazer mais um gol e diminuir a goleada, porque foi uma goleada, para ele levar 4 gols é uma goleada e fazer apenas 2, acabou que o Lucas Ramon, que entrou muito bem na vaga do Rosales, que eu vou falar ainda, acaba sendo expulso, porque o atacante do Retrô sai sozinho, né, de frente pro goleiro, ele tem que fazer a falta e não tem o que discutir. O último homem do campo faz a falta, tem que ser expulso mesmo, não tem pra onde correr. Quero destacar o Rosales, fez uma partida horrorosa, cara, horrorosa. O Alisson Cassiano também extremamente perdido, apesar de o Rafael ter tido uma falha bizarra pra mim no primeiro tempo, mas foi um jogo horroroso do Rosales e do Cassiano, principalmente do Roberto Rosales. Tanto que com 7 minutos do segundo tempo, quando entrou o Lucas Ramon, ele já fez muito mais do que o Rosales fez o primeiro tempo inteiro, mostrando que é um jogador que não deu certo no Sport. Não deu certo ano passado, também não tá dando certo esse ano. É muito cedo, a primeira partida dele? É, mas eu não vejo um jogador que consiga desenvolver um bom futebol para essa temporada. O Retrô, falando um pouquinho do Retrô, fez uma partida primorosa. O Fernandinho fez uma partida genial. O Luizinho fez o que tinha que ser feito, né? Jogou como um centroavante, a bola chegou 2 vezes, ele guardou as 2 oportunidades. Conseguiu entrar num 4-3-3, entendeu que o Sport jogaria no 3-5-2 e encontrou um espaço quando você tinha 2 volantes, mas que tinham que se preocupar com criação, então encontrou o espaço naquele jogo ali e fez uma partida primorosa no primeiro tempo. No segundo tempo, o Retrô, ele jogou de forma realmente que era para ser jogada. Né? Cai para o 4-4-2, como eu falei, segurando o Sport na defesa e fazendo o seu jogo e conseguindo uma baita de uma vitória, líder do campeonato, com muitos méritos. Agora fica uma lição para o Mariano Sosso. Tem que fazer os testes, mas com responsabilidade. Eu acho que faltou ao técnico do Sport pensar um pouco como o Retrô jogaria. Ele pensou muito em como o Sport jogaria, pensou no que ele treinou, mas não pensou como o Retrô jogaria. E o Retrô fez uma partida em cima dos erros do Sport. Não tô tirando o mérito do Retrô, mais uma vez o Retrô jogou muito, mereceu muito vencer a partida e agora acende, por mais que seja a segunda partida, sinal amarelo, né? Porque a gente vai começar a enxergar agora se o Mariano Sosso vai aprender com os erros ou vai manter os erros em detrimento ali do que ele quer fazer, sabe? Do que ele quer aplicar. Porque, eu repito, não é ruim um 3-5-2, mas é necessário você saber como o seu adversário vai jogar contra você, entender as partidas que ele faz. Eu acho que faltou, na minha visão, entender e estudar um pouco mais o estilo de jogo do Retrô. Para mim, esse foi o grande erro do Sport. Eu quero ver a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou da partida. Gostou, não gostou? Acha que o Mariano Sosso errou? Acha que o time do Sport jogou mal? Fala para mim que eu quero ver a tua opinião. E é claro, amanhã eu trago um pós-jogo mais frio pra gente falar um pouco mais, porque sábado já tem um clássico. Já tem um clássico, Sport Santa Cruz, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.